Fala aí, torcedor alvinegro praiano. Vamos trazer aqui informações para vocês do Santos, né? Patou Curitiba e trazer mais informações aí do Peixe, que agora vai se preparar para enfrentar o Bahia lá na Arena Fonte Nova. Confiança não está muito boa, mas temos que acreditar, né? O Santos pode melhorar aí e jogar bem e ganhar pro Bahia. O Bahia também, que não está bem, tomou 3-1 ontem do Remo, 3-1 do Remo. Remo que tomou 2 do Santos. Então não tem nada impossível de o Santos não ganhar. Dá muito bem para chegar lá e ganhar. Claro que é difícil, mas não é impossível. Mas vamos ver também informações do Peixe aqui. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Nenhum drible. O Rafa tá com a gente, porque agora o Santos vai ter então, Rafa, como o Cuca falava, 4 jogos seguidos fora de casa e vamos ver em quais desses o Neymar também participa, Rafa. Fala, Bruno, bom dia para você, bom dia para os companheiros do estúdio, para o fã de esportes. Pois é, a sequência de 4 jogos na Vila Belmiro, que poderia ter sido aproveitada para o Santos embalar na temporada, deixar a crise para trás, terminou como um pesadelo. O saldo foi de 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Por isso as vaias e os protestos dos torcedores depois do jogo. Aliás, eu acho que tirando a vitória contra o Atlético Mineiro, que foi o começo dessa sequência, todos os outros 3 jogos, né, tiveram vaias e protestos dos torcedores. O empate contra o Recoleta, a derrota para o Fluminense e ontem o empate sem gols contra o Coritiba. O Cuca ontem, na entrevista coletiva, acabou confirmando uma notícia que a gente já tinha passado ao fã de esporte na última sexta-feira. Isto é, o Neymar não vai enfrentar o Bahia em Salvador neste fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Ontem o Neymar fez o 4º jogo consecutivo. O detalhe é que atuou os 90 minutos de todas essas partidas. Ontem estava um pouco mais abaixo e o Cuca concordou com isso quando um jornalista na entrevista coletiva apontou isso. Aí o Cuca justificou que essa maratona foi pesada para o Neymar, jogos sempre quarta e domingo, então vai dar um repouso para o Neymar, porque quer o Neymar 100% contra o São Lourenço no jogo da terça-feira da semana que vem pela Sul-Americana, que aí vale praticamente a vida do Santos no torneio. Aí na sequência tem o Palmeiras, ele não deve enfrentar o Palmeiras porque é campo sintético, e aí tem o Recoleta também fora, e aí a gente imagina que ele até vai porque o Santos quer essa vaga na Sul-Americana, além da importância do torneio. O torneio também rende dinheiro, e o Santos precisa, né? As vitórias no torneio rendem dinheiro, mas a passagem de fase também rende dinheiro. Ainda sobre o jogo de ontem, o Santos teve uma notícia negativa, que foi a lesão do Gustavo Henrique, o Gustavinho, um jogador jovem que o Cuca tem dado muitas oportunidades, sentiu dores na coxa esquerda e foi substituído aos 25 minutos do primeiro tempo. O Santos se reapresenta apenas hoje à tarde, então por enquanto a gente não tem uma atualização do quadro do Gustavinho, mas ele está suspenso de qualquer forma para o jogo de sábado contra o Bahia, então já vai ser preservado naturalmente, né? E a boa notícia, se é que dá para citar uma boa notícia ontem, foi a presença do Diógenes, né? Goleiro reserva do Santos, foi titular porque o Brazão ganhou uns dias para ficar com a família depois que o pai faleceu. O Diógenes foi bem, a gente não sabe se ele vai ser mantido no time, porque o acordo da diretoria com o Brazão é que ele volta a treinar hoje, e aí deve ser avaliado para ver se joga. O fato é que semana passa, semana vem, o Santos não sai dessa crise, né, Bruno? Não sai. Vamos ver agora com esses jogos fora de casa se ele consegue um desempenho melhor, o que, claro, vai ser difícil. Aliás, o Berton... Miro, onde está Murilo Tauro? Saiu lá da edícula, de dentro da vila, para falar com a gente. E mais um jogo em que o torcedor sai muito insatisfeito. E além disso, amigo, a gente falava dessa sequência na vila, né? Agora podemos também falar da contagem regressiva do Neymar. Em tese, ele teria 6 jogos, né? Tirando dessa conta o jogo contra o Palmeiras, né? Que é no piso sintético. Exatamente, Joana. Tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo ligado com a gente aqui no Taon. Neymar fez mais um jogo, 4º seguido pelo Santos, os 4 jogos na Vila Belmiro, para tentar mostrar para o Ancelotti que está na hora dele voltar para a seleção, que ele pode jogar a Copa do Mundo, mas agora ele deve ter um descanso. Deve não, ele vai ter um descanso. O Cuca falou sobre isso na coletiva pós-jogo de ontem contra o Coritiba, garantiu que o Neymar está fora do jogo de sábado contra o Bahia em Salvador, mas que ele pode sim atuar lá na Argentina, contra o São Lourenço. O Santos tem um jogo importantíssimo pela Copa Sul-Americana. O Cuca mesmo disse que é um jogo de caráter decisivo. Aqui na Vila, um clima de tristeza. O Santos ontem ficou no 0-0 contra o Curitiba, como eu falei, pela 5ª fase da Copa do Brasil. Não conseguiu jogar bem, nem o Neymar, nem o time todo do Santos. O Neymar tentou bastante. O Neymar foi um dos que mais teve iniciativa
para fazer a vitória, o resultado do Santos, só que isso não aconteceu. Ele bateu uma falta na trave, surpreendeu o goleiro, bateu rápido, estava valendo, ele podia ali abrir o placar, mas não conseguiu. O Santos ficou no 0-0 e vai decidir lá no Couto Pereira, no jogo da volta, essa quinta fase da Copa do Brasil. A diretoria conta com esse dinheiro, conta com avançar de fase para poder ganhar esse dinheiro de avanço pela Copa do Brasil. O Santos agora se complicou, vai ter que decidir, como eu disse, fora de casa. Para esse jogo de sábado, que o Santos faz contra o Bahia, o Santos não tem alguns jogadores. O Neymar é um desfalque, como disse o Cuca. O Santos tem 3 jogadores pendurados. Gustavinho, Gabigol. Aliás, o Gustavinho saiu ontem por conta de uma lesão. O Gabigol também está fora, Igor Vinícius fora. Mike deve jogar no lugar do Igor Vinícius. Tassiano no ataque. O Santos que está tentando se reencontrar, agora vai jogar fora de casa. Serão 4 jogos longe da Vila Belmiro, Joana. Vamos ver como é que vai ser pro Cuca, né? E principalmente pro Neymar, né? Já que a gente analisa o Neymar no Santos e também nessa possibilidade dele disputar a Copa do Mundo. Beijo pra você, meu amigo. Fala, Bruno, de volta aqui para falar com vocês. Boa tarde para você, para os companheiros do estúdio, para o Fã do Esporte. Olha, o Santista saiu da Vila Belmiro ontem com um gosto bastante amargo na boca por conta do 0-0 com o Coritiba na estreia do Santos na Copa do Brasil. A questão não é nem tanto o 0-0, né? Porque o Santos está vivo na Copa do Brasil, dá sim para pensar em buscar a classificação no jogo lá em Curitiba daqui 2 semanas. A questão todo é o combo, né? Foi o 4º jogo consecutivo do Santos na Vila e o Santos não foi bem. O saldo é de 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. E a torcida, né, tirando o jogo contra o Atlético Mineiro, que foi o jogo que abriu essa sequência, todos os jogos tiveram protesto de torcedores. E obviamente que o tom foi subindo. Ontem o tom foi mais forte, foi mais duro. A Vila Belmiro nem estava lotada, pouco mais de 7 mil torcedores. Isso também é um reflexo dessa crise que o Santos enfrenta. O Cuca falou sobre o resultado, reconheceu que a sequência foi ruim, mas até defendeu o trabalho ali, dizendo que o time não foi tão mal, que as atuações não foram tão ruins. Essa sequência também trouxe o Neymar. Eu vou ser sincero para você, Bruno, eu não lembro do Neymar presente em 4 jogos consecutivos como titular jogando os 90 minutos desde que ele retornou para o Santos. Ele fez essa sequência agora, é bem verdade que o último jogo um pouco abaixo, e aí na coletiva o Cuca falou sobre a questão de agora ter que preservar o Neymar por conta do desgaste. A gente vai ouvir o que o Cuca falou e principalmente o que o Marcelo Teixeira falou, e aí na volta eu retomo para complementar tudo. Ele também está vivenciando um momento de turbulência da equipe e, naturalmente, também está sentindo, né? O Neymar é como eu falei, o dia que ele jogar igual aos demais, ele é cobrado. E é natural pelo potencial que ele tem. Sábado não vai jogar para estar numa condição melhor no jogo de terça-feira lá na Argentina, que também é um jogo de caráter decisivo para nós. Quando a gente imagina que vai ter um resultado positivo, né? Essa sequência de jogos na Vila é fundamental para o Santos ter um ritmo. Que recado o senhor passa para a torcida? O senhor está preocupado com o possível rebaixamento do Santos novamente em 2026? Recado para a torcida, nem a gente... Eu estou aqui como uma obrigação para conversar com você. Como você fez esse pedido, mas ninguém admite mais. Recado a gente pode dar... Não tem mais recado, é trabalhar, reverter no campo e alcançar os resultados de vitórias. Mas tem medo? Fazer. É um receio, sempre tem esse receio, né? Porque o time não apresenta uma reação como nós todos queríamos que apresentasse. Tá aí o primeiro Cuca e agora o Marcelo Teixeira. Sobre essa declaração do Marcelo Teixeira, Bruno, na entrevista coletiva do Cuca, o Cuca falou sobre um time com autoestima baixa, um time perdendo confiança e diz que o caminho natural para isso são as vitórias. Aí você junta a frase do Marcelo Teixeira, você entende o tamanho dessa crise aqui do Santos. E o detalhe é que o Cuca, em um determinado momento, perguntaram para ele sobre uma avaliação do elenco. E ele deu a entender que ele espera, sim, a janela do meio do ano para pedir reforços para a diretoria, porque entende que com o que tem hoje para trabalhar não é suficiente para conseguir fazer o Santos ter uma temporada pelo menos feliz. O fato é que o Santos está vivo na Sul-Americana, tem uma grande decisão contra o São Lourenço para se manter vivo. Está vivo na Copa do Brasil, né? Embora podia ter saído com resultado positivo aqui da Vila. E no Brasileiro está perto da zona de rebaixamento e vai poupar o Neymar contra o Bahia neste fim de semana. O Santos não tem muito o que fazer, tem que priorizar todos os jogos porque
tá devendo e a torcida tá cobrando, viu, Bruno? Tá, a gente tem visto. O Rafa continua, né, com a gente nessa conversa, então, pra gente falar do Neymar e dessa sequência, então, do Santos, tá? E um abraço pessoal lá da Peixão TV, hein? Tá sempre também assistindo a gente, o Di Lopes e o chefe Benedetti. Neymar contra o Coritiba. Olha lá, Jailson e Mari. 6 finalizações, uma finalização no alvo, as chances criadas, as ações progressivas, os duelos e os dribles completados. Ô Mari, você chegou a ver se o Neymar completou? Não completou. O Rafa falou certo, porque na temporada passada, a reta final de Campeonato Brasileiro, ele emenda uma sequência, né, para livrar o Santos do rebaixamento. Só que ele é substituído. Então, completado ali, né, cada partida 90 minutos, uma sequência de 4 jogos não teve. Então vamos lá, a gente tem o Neymar completando 90 minutos em 4 partidas. A questão então passa a ser, e o que ele fez nesses 90 minutos, o que ele fez nesses 360 minutos? Foi contra o Atlético Mineiro, né? Teve um que você elogiou. O Recoleta, ele jogou bem, cara. Mas os caras perderam... Foi o Recoleta. Os caras perderam... A treta toda da polêmica. Que aí o pós-jogo é patético. Mas o... Foi do que ele falou lá. O cala-boca e tal. O pós-jogo é patético. Mas em campo, né? Contra o Recoleta, contra o Atlético Mineiro, foram jogos bons, né? Ok pra bom. Mas aí contra o Fluminense e contra o Coritiba, nada demais. Normal, né? Normal, né? Fez nada demais. E ontem no posicionamento diferente, eu acho que a Mari vai falar sobre isso, né? Depois ela pode explicar melhor, mas pelo lado esquerdo, no primeiro tempo. Só no segundo tempo, que o Neymar foi jogar um pouco mais centralizado. Mas enfim, ontem abaixo. A gente pode falar dessa forma, sinceramente. A gente está num momento, assim, de avaliar as atuações do Neymar, pensando muito na Copa do Mundo. Será que o Ancelotti está feliz? Será que 4 jogos completados, né? Todo tempo jogando é o suficiente? São o suficiente? Enfim. Mas a gente está esquecendo que o Santos precisa dele, só que a equipe do Santos ela tem um limite técnico ali. Sim, e ele é o melhor jogador dentro desse grupo, mas ele não está no melhor momento técnico dele, então ele acaba que ele não consegue impactar tanto assim na equipe do Santos. E eu acho que a gente chega no momento de falar sobre não comprometer também, e isso é muito pouco. Assim, não compromete a atuação do Santos, porque hoje ele já não faz mais tanto o que ele tentava fazer quando ele chega, de excesso de dribles. Eu acho que ele tá num jogo um pouco mais coletivo, acho que ele tá buscando um pouco mais, né? Não avançar tanto assim para receber, né? Tentativa de dribles, enfim. Mas muito pouco, assim, muito pouco. Muito pouco da parte dele, muito pouco da parte dos outros. Até porque ele não tá conseguindo passar, né? Não tá. Não, então, e agora ele tá... Me parece um pouco mais consciente de um limite técnico. Exato. Dele ou do time? Dele. Então, porque assim, tem esse limite. Porque 2 dribles só ele tentou. Ele não acertou nenhum, mas 2 é muito pouco pra ele. Mas tem uma bola. Ele é o cara do drible. Ele é pouco. E tem uma bola que é muito... Tem uma bola que é muito nítida. Isso daí é o que ele pega pelo lado esquerdo, gente. Aquilo ali é o Neymar. Era ele no... Caraca, que todo mundo aqui assistiu. Esquece. O Neymar vai parar dentro do gol. Aquela que a gente conversou do Thiago Santos? Que é o drible que o Neymar sempre fez também, né? De pegar a bola e fingindo que vai chutar para levar para a perna direita e geralmente chutar embaixo da perna do marcador, que o cara abre o compasso para tentar tirar a finalização e ele chutava embaixo da perna do cara e o goleiro não conseguia. O goleiro ficava estatelado. Ontem ele pega uma bola dessa. É no 1 contra 1. Ele pega a bola, aí ele dá a penteada e vai para cima. Quando ele dá o tapa para a direita para começar esse movimento, já era. Já foi. O zagueiro, o volante, agora eu não lembro quem era do Coritiba, já estava na frente dele, ele foi levando e não deu em nada. Ele teve que dar o passe, se eu não estou enganado, no Gabriel. Se eu não estou muito enganado, foi assim que terminou essa jogada. Então, aquela jogada ali em si explica por que o Neymar não está tentando tanto drible. Quando ele tentou o drible, na leitura labial até, que a gente estava vendo, saiu, né? Se eu não estou enganado, foi o Gustavo Machado que fez. Foi. Não, acho que foi o outro. Foi outro? Talvez tenha sido outro. Se for, desculpa. Vou ver aqui. Mas que ele até vira e fala assim, aí tu me quebra, né, pro árbitro. Que é a hora que o escanteio é curto, ele pega a bola para dar a penteada também, clássica dele, vai tentar dar o drible e acaba saindo com a bola sozinho para escanteio. Questão nem essa, né? Questão é que ele... Sim, cara, ele tem que fazer o básico mesmo. Também é assim, velho. O time do Santos todo precisa melhorar. Não dá pra ficar só falando do Neymar. Porra, velho. O Santos todo precisa melhorar, isso é fato. E esse Santos, né? Ângelo brilha aí no Al Nassr. E está na final aí do
da Champions League aí do continente, né? E ele marcou ao lado, né, de Coman. O time dele goleou por 5-1 nessa quarta-feira e se classificou para a final da Champions League aí das Arábias lá. Enfrentará o Gamba Osaka do Japão. A decisão está marcada para o dia 17 de maio. E ele falou, né, após aí esse jogo aí, falou o seguinte: estou muito feliz e orgulhoso pela minha atuação e pela entrega do grupo. Sabemos da importância da competição e vamos seguir trabalhando para buscarmos o título para o clube aí. Celebrou aí o Ângelo, né? Desde setembro de 2024, no clube saudita, o menino da Vila vem atuado ao lado do Cristiano Ronaldo. Até o momento, soma 75 jogos, com 10 gols e 22 assistências. O Peixe tinha vendido o Ângelo ao Chelsea, da Inglaterra. E pela venda do clube da Arábia, o Alvinegro lucrou cerca de 8,5 milhões de reais. Ângelo sempre foi destaque do clube da base, do clube santista, né? Se despediu do clube em julho de 2023, após ser adquirido pelos ingleses. Caso ele seja vendido, o Santos ganha mais uma vez, né? Aquela porcentagem por ser o clube formador do atleta. Logo vai ser vendido. É um jogador muito jovem e tá jogando muito. Muito mesmo. E quanto mais assim, velho, o Santos tinha uma base muito forte, revelava vários jogadores, mas agora até isso o Santos não está mais tendo aquelas vendas absurdas de jogadores, como foi o caso do Robinho, quando foi pro Real Madrid, do Neymar, quando foi pro Barcelona, né, do Gabigol, quando saiu do Brasil, foi pro Inter de Milão. Então essas vendas milionárias, Diego, como foi na época, foi pro Werder Bremen, depois rodou lá, né, pela Europa, Diego Ribas. Então vários jogadores, Ganso, e o Santos parou de revelar esses jogadores assim para ser no Brasil já. Agora tá surgindo aí, né, de repente, o Robinho Júnior, que é um nome, né, que tem uma multa decisória alta. Tem também o Gustavo Henrique, que é muito jogador, que eu creio que o único desses que vão vingar até o momento é o Gustavo Henrique, que é muito bom jogador. E vamos aguardar aí. Por isso o Santos, infelizmente, vai ter que fazer um jogador muito bom e vender, começar a vender jogador e manter porcentagens, que é assim que tem que se recuperar. Se for de vender alguns jogadores da base e manter porcentagem de 20%, de 15%, para quando o jogador for vendido mais caro, continuar tendo receita, como faz o Palmeiras aí e o Flamengo. É o único jeito, pô. Não tem estádio. Estádio pequeno, não arrecada bem. Tem que ter, porque o Santos quer sair dessa só com dinheiro, pessoal. O Santos tá fundado em dívida. Então o Santos tem que voltar a recuperar os meninos da base aí. Voltar a ser aquele formador de jovens do futebol brasileiro. Para que comece a entrar dinheiro nesse time, que precisa de dinheiro, cara. Sem dinheiro, ninguém vive, ou ninguém fica sem dinheiro. O Santos precisa recuperar isso, né? E quando o Ângelo chegou no Chelsea, ele não foi utilizado pelo time principal, foi emprestado pelo Strasbourg da França. Lá ele somou 25 jogos e 4 assistências, mas não marcou gol. Durante as férias chegou a retornar ao Brasil e visitar os companheiros de Santos, porém estava com um futuro indefinido. Foi quando ele viu o Neymar ali, ficou todo alegre, primeira vez que tinha visto o Neymar. Então, trouxe isso aí para a gente relembrar, né? Jogadores que tiveram sucesso no Santos aí, hoje está fazendo sucesso fora. E o Santos recuperar esses jogadores da base aí, trazer jogadores da base, começar a botar para jogar. Não tá trazendo o Rony, não tá trazendo o Mike, não tá trazendo o Zé Rafael. Jogadores que foram bons jogadores e hoje nem bons jogadores são. Essa é a minha opinião. Abraço a todos aí e até o próximo vídeo, pessoal.